Bom, esse vídeo é uma reflexão rápida sobre um tema que tem sido cada vez mais visto, cada vez mais discutido em todos os lugares, que é a solidão. Muito se fala sobre os efeitos nocivos da solidão, dos perigos para quem se sente solitário, das alternativas que as pessoas buscam para driblar essa sensação, e isso me trouxe algumas reflexões sobre a minha própria experiência de aprender a estar sozinho. Você é aquele tipo de pessoa que gosta de estar sozinha? Você vê isso com naturalidade ou você se sente uma pessoa esquisita por causa disso? Talvez você ache mesmo que você é um esquisitão, né? Afinal, o padrão social mais admirado, entre aspas, é o da pessoa extrovertida, que sempre é muito falante, está cercado por muita gente. Esse é o estereótipo da pessoa considerada popular ou carismática. Essa visão faz com que pessoas com uma personalidade mais introspectiva sejam vistas como pessoas tristes. Parece contraintuitivo que alguém consiga se sentir confortável estando sozinha ou estando em silêncio. E em muitos casos a pessoa que tem esse perfil também acaba julgando a si mesma, pensando que há algo de errado com ela. Mas você já parou para pensar que talvez a fonte da ansiedade de tanta gente seja justamente nunca ter conseguido fazer essa pausa, nunca ter conseguido colocar a bola no chão, olhar em volta, entender o jogo? Sabe quando a gente sente que está sendo só levado pela correnteza, quando não é você que toma decisões, quando parece que tudo é direcionado pelas expectativas e pelos desejos de outras pessoas? Afinal, o que mais tem hoje em dia é a gente querendo dizer qual é a forma certa de viver, né? O que a gente tem que querer, qual é o mindset correto, como ser uma pessoa melhor, como se tornar 1% melhor a cada dia, como tornar o seu dia mais produtivo, como ser um cidadão consciente politicamente, como salvar o mundo do caos. Ainda mais em tempos de redes sociais, né, em que todo mundo está sempre tentando te vender alguma coisa. Às vezes tentam te vender produtos, mas também tentam te vender ideias. E se você não souber filtrar tudo isso que é jogado na sua frente todo dia, você acaba sendo arrastado por essa avalanche de informação que transborda das nossas telas. A gente também tem uma tendência natural a querer se encaixar nas expectativas dos outros. Essa é uma característica do ser humano, a gente querer se adaptar ao grupo para não ser rejeitado. Então estar sozinho acaba sendo entendido como uma situação de vulnerabilidade, um traço do comportamento humano que vem desde a pré-história, quando estar sozinho realmente poderia custar a sua vida. Mas a verdade é que às vezes a gente precisa mesmo de um tempo sozinho, né? Mas não é um isolamento completo, exagerado, que realmente pode ser muito prejudicial, mas sim um isolamento consciente, intencional e com um objetivo bem claro. Porque o mundo barulhento, do jeito que é, pode impedir que a gente pare por um momento e pense sobre o que está acontecendo e para onde nós estamos indo. A gente precisa sim de um tempo para entender o que a gente quer, para analisar como é a nossa vida sem ter o ruído de alguém tentando direcionar o nosso pensamento. A gente tem que se permitir enfrentar os nossos próprios pensamentos, que podem ser um enorme emaranhado que a gente precisa ir desfazendo com muita paciência. Pode ser que tenha um monte de ideias misturadas de um jeito muito desconexo dentro da sua cabeça. Então você tem um incômodo, mas você não consegue entender exatamente de onde ele vem, qual que é a origem desse desconforto. As distrações acabam bloqueando qualquer tentativa nossa de entender essa teia de desejos, de frustrações, de pressões. Estar sozinho serve muito bem para isso, mas será que existe um jeito de aprender a apreciar esses momentos de solidão, ou solitude, como muita gente vem chamando? Eu penso que aprender a ignorar um pouco as expectativas dos outros é um requisito básico para o autoconhecimento. É o famoso aprender a dizer não, parar de puxar para si situações que não são necessariamente suas ou sobre as quais você não tem controle. Tem muito a ver com a filosofia estoica, embora ela tenha virado um papo de coach corporativo, né, simplificada ao máximo nos últimos tempos. Mas um dos principais nomes dessa escola filosófica é o Marco Aurélio, que foi um imperador romano que registrou em um diário as reflexões dele sobre as experiências da vida, e esse diário hoje é conhecido como um livro chamado Meditações. Então eu vou colocar aqui 3 frases desse livro que podem nos ajudar a refletir sobre a importância de aprender a aproveitar os momentos a sós
com os nossos próprios pensamentos. Um período limitado de tempo lhe foi concedido, e se não aproveitar para limpar as brumas da sua mente, o tempo escorrerá junto com a sua vida para nunca mais retornar. Assim, nós devemos observar em nosso encadeamento de pensamentos tudo que é inútil e sem propósito algum, sobretudo as curiosidades obsessivas e as más ideias. Trata de expulsar todos eles de casa. A cada ocasião da vida, um homem deveria indagar a si mesmo: seria este ato necessário? Melhor ainda seria se ele abdicasse não somente dos atos desnecessários, mas também dos pensamentos, pois que um pensamento realmente digno nunca ocasionará um ato supérfluo. Marco Aurélio escreveu isso há cerca de 2000 anos, então olha como os dilemas fundamentais do ser humano não mudaram muito com o tempo, né? Bem, o que dá para aprender refletindo sobre essas frases é que a gente deve aproveitar os momentos de solidão para reorganizar as nossas ideias, para filtrar o que é útil e o que está atrapalhando o nosso julgamento. Então a gente não deve ter medo de estar sozinho, muito pelo contrário. Esse é um exercício que pode deixar a nossa mente mais livre, mais leve, mais tranquila, e essa tranquilidade pode vir também para a nossa vida prática, desde que a gente de fato tome atitudes a partir das conclusões que vêm desses momentos de reflexão. Só que tem um ponto de atenção importante que precisa ser considerado, que é a responsabilidade. A partir do momento em que você decide assumir a responsabilidade pela direção da sua vida e finalmente tomar decisões, você também tem que saber que a consequência será sua e não adianta terceirizar. Mas aí já é um papo que dá para aprofundar num outro momento, num outro vídeo. Por enquanto é só essa reflexão que me veio e eu resolvi compartilhar com quem possa vir a assistir esse vídeo. E se o que eu disse aqui também te despertou alguma reflexão, pode deixar aqui nos comentários para a gente conversar. Até a próxima!